26 minutos em Feira de Santana, 7h26. Hoje, dia 18 de fevereiro, é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Nesta ocasião, é importante lembrar a importância da conscientização e do combate ao alcoolismo. Em Feira de Santana, a rede de saúde municipal, através do CAPS-AD, tem trabalho voltado para combater o alcoolismo na cidade. Vamos conversar com o Joadson Andrade, coordenador do Núcleo de Saúde Mental. Joadson, muito bom tê-lo aqui conosco. Eu vim agradecer a disponibilidade de vir bater esse papo com a gente. E eu queria que você falasse sobre a importância, no Dia Nacional do Combate ao Alcoolismo. A gente tem um dia dedicado a discutir esse assunto, a obrigatoriamente falar desse assunto. Queria que você falasse um pouco sobre isso e a importância dessa data pra gente. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Ana Paula, Adilson, a todos os presentes, Eu queria agradecer mais essa oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a nossa rede de atenção à saúde mental, Hoje, com essa temática, de falar sobre o uso abusivo do álcool, É um dia que a gente faz referência, mas a gente trabalha o ano inteiro essa temática. No último sábado, inclusive, a gente já começou as atividades, de campo voltadas a abordar esse tema e as pessoas que estão mais vulneráveis a esse tipo de problema. Pois é, o CAPS-AD faz um trabalho muito importante, bonito, aqui em Feira de Santana. É um tratamento das pessoas que possuem vício em álcool e outras drogas, como o nome diz mesmo, álcool e drogas. Queria que você falasse um pouco o quanto que o álcool representa em relação à demanda lá no CAPS-AD. Não sei se você teria em níveis percentuais, mas pelo menos em nível prático, o quanto que o álcool causa esse vício, essa dependência, e o quanto que nesse universo de pessoas que estão lutando contra um vício, o álcool está colocado nesse lugar. Veja só, excelente pergunta, Fernando, e boa colocação. A gente trabalha. O CAPS-AD ele é voltado para atendimento a pessoas que têm transtornos decorrentes do uso abusivo de álcool e outras substâncias psicoativas, Então, nós temos três principais problemas relacionados a o perfil epidemiológico, Então, no primeiro do ranking são os transtornos mentais decorrentes do uso abusivo de múltiplas drogas, Segundo vem o uso abusivo do álcool e o terceiro, o fumo. A gente entende, e a literatura, as pesquisas indicam que o álcool ele é a porta de entrada, inclusive para outras substâncias. O grande problema é que o álcool, assim como o fumo, o cigarro, ele é liberado, é uma droga lícita. Então, a gente precisa estar falando, sobre essa problemática, uma vez que, pelo fato de ser lícito, de ser aceitável socialmente, ele acaba camuflando essa problemática, Acaba camuflando os problemas que as pessoas enfrentam pelo consumo excessivo. Pois é, eu queria falar justamente sobre os efeitos do álcool, Tanto na saúde mental como física das pessoas. Que impacto causa nas pessoas, porque a gente está falando de uma droga que não é ilícita, Ela é comercializada livremente, basta ter acima dos 18 anos para ter acesso a essa droga, Embora seja lícita, é uma droga. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, O quanto que o álcool e o uso abusivo do álcool, a dependência do álcool afeta a saúde mental e física das pessoas. Primeiro, a gente tem que classificar o que é dependência, química, quando o álcool começa a ser problema na vida das pessoas. A gente varia de local para local. Por exemplo, quando a Bahia, ela tem uma média de mortes por uso do álcool maior do que a do país. Então, a gente leva em consideração alguns fatores específicos. Como Bahia é um estado onde existe a questão do calor, Existe a cultura em relação a frequentar praia, o futebol. Então, esses fatores, eles contribuem para o consumo de bebida alcoólica, cerveja, o ambiente, Então, a gente começa a avaliar fatores que contribuem com isso. O álcool ele começa a ser problema quando a pessoa que consome, e usa excessivo, ela começa a não ter controle sobre o consumo.
Então começa a ter impacto na sua vida social. Falta ao trabalho, indisposição, começa a cair o rendimento, né? Enquanto pessoa produtiva na sociedade. Então, esses são os primeiros sinais de que a pessoa tem um comprometimento em relação ao uso do álcool, assim como de outras substâncias, né? Bom, e o tratamento? O desafio é maior? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque, como você falou, a questão do ambiente. Muitas vezes a Sim. pessoa desenvolveu o alcoolismo, ela não pode tomar o primeiro gole. Para ela não existe tomar um copinho, né? É algo que é um caminho sem volta para ela. Mas o ambiente que ela frequenta, ela vai pro futebol no final de semana, depois do futebol os amigos estão ali tomando cerveja, né? Vai pro estádio de futebol, enfim, vai pra praia, os ambientes acabam propiciando esse uso e fazendo com que seja mais difícil o controle por parte de uma pessoa que é dependente química. Como tratar nesse sentido sem afetar a vida social dela diretamente, e ao mesmo tempo livrando ela de um problema gravíssimo de saúde, né? Porque, como eu disse, para o alcoólatra não existe um copinho. Se ele não tem esse controle, dificilmente ele vai passar a ter. É caso mesmo de exclusão total da vida da pessoa daquela substância, né? É assim, outra pergunta importante, Fernando. É importante que a gente entenda que tratar o alcoolismo, a gente segue hoje políticas públicas, né? E tratar o álcool, assim como outras drogas, a gente seguindo as portarias, né, ministeriais, a gente entende que a gente não faz o combate. Embora hoje seja um dia, né, de combate ao alcoolismo, a gente entende a importância do problema, mas a gente aborda como redução de danos. Então, o primeiro passo para a pessoa deixar de utilizar a droga, né, que é tão maléfica à saúde, ela entender que aquilo ali é um problema. Então, ela não vai conseguir, né, deixar de utilizar se ela não entende que ela precisa deixar de utilizar. Então, nós utilizamos hoje a redução de danos, é o termo que a gente utiliza, que é o mais aplicável em relação à política pública, em relação ao, como se coloca, ao combate, né, ao uso de drogas. Então, é muito difícil para a pessoa que ela tem a dependência química sozinha conseguir. Então, nós precisamos de toda uma rede de apoio. Primeiro, ela precisa querer deixar, depois ela precisa do apoio da família, né, dos amigos, para poder aderir ao tratamento e esse tratamento ser eficaz. Não adianta uma pessoa querer se disponibilizar a fazer o tratamento e ter, por exemplo, num contexto familiar e social, pessoas que incitem ao uso, né? Que façam aquele convite. Hoje é muito comum a gente se deparar, a gente ir para uma roda de amigos aonde está sendo comemorado ali com uma bebida alcoólica e você fala assim, não, eu não estou bebendo hoje, né? É muito comum, a gente observa muito isso. Ah, mas nem um copinho? Não, vamos tomar. Então, assim, o uso social e recreativo da bebida alcoólica, ele é muito comum e colocado de forma muito natural. Então, para quem tem dependência, é muito difícil, né, lidar com essa dependência quando não tem uma rede de apoio. Então, o CAPS-AD dele trabalha na proposta de redução de danos. Então, a gente acolhe esse indivíduo que busca o serviço, a gente propõe a ele, primeiro, após o acolhimento, essa transparência, essa confiabilidade. Então, assim, se ele acredita na equipe de profissionais, os profissionais, eles trabalham com aquela questão da verdade, né? E estabelece aquela relação profissional-paciente, a gente consegue desenvolver um bom tratamento. Pois o senhor tocou num ponto importante aí, que é a questão da consciência, né? Eu queria que você até a nível de dica, de conselhos para familiares, amigos, trouxesse para a gente como provocar essa conscientização, porque muitas vezes a gente nota o dano existe na vida da pessoa, né? No núcleo familiar não tem como não afetar, a família toda está sendo afetada por aquilo, a rede de amigos, todo mundo, e a pessoa, ela vai ser a última a se conscientizar, né? Muitas vezes ela acha que o problema não existe, joga para debaixo do tapete. E a gente sabe que esse fato da conscientização é algo realmente que
é a virada de chave, né? Como que a família pode ajudar nesse sentido? Porque muitas vezes fica meio que impotente nessa situação. A família quer ajudar a pessoa, quer provocar o tratamento, mas a pessoa não aceita se tratar. A gente sabe que um tratamento como esse, que passa muito pelo lado psicológico também, se a pessoa não quiser, é muito difícil de acontecer, né? Isso. Na verdade, assim, o primeiro passo começa com com a família, né? Com a gente entendendo que aquilo ali é um problema de saúde, né? E hoje, pela questão cultural, né, de crenças, as pessoas fazem um julgamento de valores e acabam, né, entre aspas, falando, não, isso é descaração, ele não para porque ele não quer, ele sabe qual é o problema e continua insistindo. Então, o primeiro obstáculo que a gente tem que vencer é isso. Essas crenças errôneas de que a pessoa ela não deixa o vício porque, entre aspas, né, ela é descarada, porque, né, tratam de uma forma pejorativa mesmo. Então isso é um dificultador. A gente tem uma indústria que trabalha fortemente com propaganda, né? As indústrias de bebida alcoólica. Você vê que elas patrocinam jogos de futebol, né? Festas populares, micareta, carnaval. Então existe um investimento pesado no sentido de propaganda mesmo, né? Em relação ao incentivo do uso de bebida alcoólica. E nós profissionais de saúde, né, que trabalhamos com a redução de danos, a gente tem esse primeiro agente dificultador, que é combater, né, que é lidar com essa, né, com essa questão midiática em relação às bebidas alcoólicas colocadas de forma muito banal. Pois é. Para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouco, Joadson, sobre o trabalho do CAPS-AD e como que é feito com essas pessoas, né? Você falou de redução de danos. A partir do momento que, de fato, a pessoa chegou lá, entendeu que precisa do tratamento, que acho que é o primeiro passo, chegou ao CAPS-AD, com essas atividades que são desenvolvidas com ele ali, para evitar que volte ao uso da substância, para ajudar, né, para ser uma mão amiga nesse sentido. Até porque a gente sabe, né? Quem passa por uma dependência química está sempre no limiar, né? Sim. Tanto que se faz até a conta, tantos dias sem o uso, porque está sempre em risco de voltar ao uso. E tem uma equipe super interdisciplinar por lá, né? Que você falasse um pouco disso. Na verdade, assim, Fernando, a principal tecnologia utilizada pela rede CAPES é o acolhimento. Então, assim, fazendo só uma analogia, né, em relação a isso. Por exemplo, a Ana sempre manda o convite, vamos, né, discutir sobre tal assunto. Então, assim, eu identifico aqui na rádio pessoas que eu tenho, né, um contato prévio, a gente tem uma boa relação, então eu me sinto à vontade aqui. Da mesma forma, as pessoas que buscam o serviço, elas precisam confiar e sentir à vontade, sentir acolhidas e não julgadas. Então, a rede CAPES, a principal ferramenta é essa. É a gente acolher e as pessoas entenderem que elas não vão estar sendo julgadas. Existe um alto e baixo nesse processo de deixar ou reduzir o consumo de bebida alcoólica, assim como de outras drogas. Então, nós temos a equipe interdisciplinar, né, a equipe multiprofissional, que trata o problema, né, de forma muito verdadeira. Existe um projeto terapêutico singular, que é feito com esse indivíduo, aonde a gente vai estar estabelecendo com eles algumas pactuações, aonde o propósito inicial é reduzir o consumo, né, principalmente, e com vistas a ele deixar o uso da substância. Joadson, eu quero agradecer a disponibilidade de vir bater esse papo com a gente aqui. O Joadson Andrade é coordenador do Núcleo de Saúde Mental, né? E a gente tem em Feira de Santana o CAPS-AD, né? Que tem trabalho voltado para combater o alcoolismo. Hoje é o dia 18 de fevereiro, o Dia Nacional do Combate ao Alcoolismo, então muito importante a gente levantar essa discussão. Muito obrigado, viu, por ter vindo aqui falar conosco sobre isso. E sucesso ao CAPS-AD, ao Núcleo de Saúde Mental, para que a gente tenha cada vez mais pessoas renovando as suas vidas a partir, né, do momento em que decidem deixar uma dependência química, lutar contra ela, que é uma doença, mas que é muito necessária essa luta, porque
pode findar a vida da pessoa de forma precoce, inclusive, né? Continuar nesse vício. É verdade, Fernando. Eu quero deixar aqui só o telefone da gente, sim, o endereço, né? Nós atendemos de segunda a sexta-feira, né? A partir das 7 da manhã até as 18 horas. O CAPS AD fica localizado ali na Rua Paris, né? Uma transversal do Getúlio Vargas, número 41. Telefone de contato é 3617-3248. Nós atendemos tanto pessoas que são encaminhadas, né, por outros serviços, quanto livre demanda. Então, toda pessoa que sentir que precisa de atendimento, né, de acompanhamento, ela pode nos procurar. Ela será inicialmente acolhida, vai ser ouvida a sua demanda e vai ser encaminhado para os serviços que nós prestamos. Atendimento em grupo, terapia individual, com psicólogo, atendimento médico, psiquiátrico, né? Entre outro leque de serviços que a gente desenvolve lá no CAPS. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né? É sempre bom ter um canal como esse, onde a gente está se colocando para a sociedade, né? Para a comunidade de um modo geral, informar sobre aquilo que a gente, né, está disposto a fornecer de serviço. Então agradeço mais uma vez a oportunidade, me coloco à disposição. Então sempre que precisarem pode estar contando com a gente aqui. Maravilha, conversamos então com o Joadson Andrade, coordenador do Núcleo de Saúde Mental, falando, né, sobre o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, celebrado no dia de hoje. Lembrar que Feira de Santana tem aí o CAPS AD, com esse trabalho voltado para combater também o alcoolismo.